Hoje nós vamos falar de um aspecto, vou gerar uma reflexão em vocês. Vocês vão entender que sem isso que eu vou falar para vocês, a sua vida fitness vai cair por terra, tá ok? Então é muito importante o vídeo de hoje, porque hoje você vai descobrir como você vai assumir o controle, como você vai controlar essa mudança do seu estilo de vida. Por que que você, sempre que resolve fazer uma mudança para o estilo de vida, você acaba desistindo no meio do caminho? Eu sou Fred Personal e eu ensino você a melhorar o seu condicionamento físico e ter um estilo de vida mais saudável. E tudo isso sem restrições. Pessoal, para começar o nosso vídeo, eu quero que vocês respondam essas perguntas que eu vou fazer para vocês, tá ok? Pessoal, vocês sabem quais são as contas que vocês têm que pagar no mês que vem? Ou as contas que ainda estão para pagar este mês? Se eu perguntar para vocês, vocês sabem quais são as contas que vocês têm que pagar? Aí você já começa a pensar, nossa, Fred, são tantas contas. Beleza. Já matou aí um pouquinho, né? Bate pronto, jogo rápido. Agora, quando que essas contas vão vencer? Qual conta que vence primeiro? Você tem uma noção disso? Você tem um certo controle sobre isso? Você sabe, talvez você não saiba o dia exato, mas você sabe que tem que pagar aquela conta. Qual conta vence primeiro, qual conta vence depois, qual que vem no início do mês, dia 5, dia 10, qual que vai para o final do mês, dia 25. Consegue responder isso? E agora, qual dessas contas você sabe que se você deixar de pagar, ou seja, você não efetuar o pagamento, vai impactar diretamente na sua vida? Por exemplo, se eu não pagar a conta de luz, é uma prioridade, né? Conta de luz, se eu ficar enrolando, se eu esquecer, se eu atrasar, eu tendo, além de pagar a multa, eu corro o risco de ter a luz cortada. O cartão de crédito, se eu não pagar o cartão de crédito na data certa, a virada do cartão, as coisas que vêm para pagar, talvez sejam bloqueadas, aí você tem que reativar. Consegue ver esse cenário? Consegue imaginar isso? Tem algum outro exemplo? Seguro de carro. Você deixou de pagar o seguro de carro. Nossa, aí vai lá que bem naquele dia que você esqueceu, bem naquele dia que você ia fazer o pagamento, aconteceu um acidentezinho, deu uma raspada, bateu em alguém. Faz sentido? Se você deixar de pagar essa conta, o quanto ela pode impactar a sua vida? Agora, você tem todas essas respostas meio que rapidinhas, correto? Por que você sabe disso? Porque você aprendeu a lidar com isso. Essas respostas te exigem o quê? Te exigem um conhecimento, te exigem um planejamento. Todo mês você sabe que vai entrar naquele mês e você vai ter aquelas contas para pagar. Faz sentido? Você sabe analisar, não, aquela conta vai vir tanto, você tem dados, você tem métricas para avaliar isso. Por isso que você sabe, por isso que você tem controle sobre isso. Agora, se eu perguntar da sua saúde, você sabe me responder em relação à sua saúde? Se eu te perguntasse como anda a sua vida fitness, como anda a sua relação com a sua saúde? E aí, você consegue me responder de uma forma precisa? Está melhor esse mês? A sua saúde está melhor que mês passado? Você consegue fazer essa comparação? Consegue ter uma resposta, bate rápido? Ah, tá melhor esse mês. Ah, não, tá pior. Imagina se o seu estado de sedentarismo, a sua saúde te mandasse contas. Chegasse no final do mês, ela te mandasse uma conta para você pagar. Como funcionaria isso? Nossa, olha, esse mês sua pressão ficou mais alta. Nossa, você está muito ansioso. Nossa, você está muito estressado. Olha, sua qualidade de sono não está legal. Você está dormindo pouco. Anda muito preguiçoso, anda muito sem energia, sem disposição. Faz sentido chegar isso no boleto? O que acontece? A resposta fica meio vaga quando eu pergunto sobre a saúde, não fica? A gente não tem as respostas tão rápidas quanto a gente tem em relação à nossa vida profissional, à nossa vida financeira dentro de casa. Faz sentido isso que eu estou perguntando para vocês? Chega a incomodar um pouquinho? Isso por quê? Porque a gente não foi ensinado a controlar a nossa saúde.
A gente não teve uma educação em relação à nossa saúde, como priorizar a nossa saúde, como a gente tem em relação à vida profissional, as finanças de casa, onde a gente cresceu vendo nossos pais controlarem o que tem que pagar, aquilo que vai vir, não, mês que vem vai pagar, não dá para comprar isso agora. Isso é natural, meio que foi ensinado dentro do nosso contexto de vida, dentro da nossa cultura ali, né? Respeitando as individualidades, a gente aprendeu a lidar com a questão profissional, com a questão financeira. Agora é o seguinte, se eu falar para vocês que eu estou aqui, que eu vou falar para vocês hoje um discurso motivacional para fazer a força de vontade de vocês ir lá em cima, para vocês mudarem simplesmente da água para o vinho de uma hora para outra, não. Eu não vou fazer isso. Claro que o que eu vou falar aqui provavelmente vai motivar vocês, vai jogar a força de vontade de vocês lá em cima. Só que a gente tem que ter consciência de que a força de vontade acaba. Então eu não quero falar aqui com vocês de uma forma que daqui uma semana, 2 semanas, você simplesmente passa aquela força de vontade, que a força de vontade é uma habilidade que ela tende a se esgotar ao longo do dia, ao longo das semanas também. Então eu não quero passar aqui uma estratégia para motivar vocês ou algo assim. Eu quero, sim, motivar vocês, mas com o intuito para gerar mudança de fato. Tranquilo? Então não tem fórmula mágica ou algo assim. Eu estou gerando essa reflexão para que vocês entendam a real necessidade de cuidar da sua saúde. Então a estratégia de hoje, ela está com o objetivo de encaixar na sua rotina, para você entender o porquê que normalmente as pessoas desistem de uma mudança no estilo de vida, para que isso possa ser feito de uma forma consistente, de forma que você faça mesmo não estando motivado. Porque quando eu falei da questão profissional, da questão das finanças de casa, quando chega esse momento, você tem que estar motivado para saber se vai chegar a conta, quando você tem que pagar e tal, motivado ou não, você sabe daquilo, porque aquilo que você fez tantas vezes, repetiu tanto esse comportamento de receber as contas e pagar as contas, que isso já sabe, você já está embutido em você. Então você não precisa de motivação para saber isso. Faz sentido? Agora, o seguinte, se na questão financeira a gente tem tanto controle, por que na nossa saúde a gente não tem? Falei com vocês de uma questão de histórico, que a gente tem um aprendizado voltado para essa questão financeira de casa, financeira profissional. Agora, hoje, a partir de hoje, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar essa estratégia que vai fazer com que você comece a controlar a sua saúde, que você passe a ter referências, que você passe a ter dados sobre a sua saúde, que você, de fato, entenda como você pode conquistar essa mudança de um estilo de vida mais saudável. Tranquilo? O fato de você não perceber melhora, o fato de você não ver a real necessidade de tomar atitude em relação à sua saúde, faz com que as pessoas desistam. E isso aconteceu com o Gustavo. Gustavo era um cliente, por quê? Ele trabalha, ele é pai de família, ele tem 2 filhos, tem um filho, a Julinha. E o que acontece? O Gustavo tem uma vida conturbada. O Gustavo sempre foi um cara que treinou, mas ele sempre foi uma pessoa que começava a treinar, ele começava uma mudança no estilo de vida e ele desistia ao longo do processo. Porque dentro de um processo inicial, ele não via necessidade de ir na academia. Então, se ele faltava, se ele ia ou se ele não ia, não fazia tanta diferença. Agora, a partir do momento que ele entendeu a importância do processo, entendeu o quanto essa ferramenta poderia ser poderosa para ele, isso mudou tudo. Isso fez com que ele alcançasse, atingisse de fato uma mudança consistente, que mesmo depois do processo, mesmo depois do método apresentado, ele continua fazendo até hoje. Ficou enraizado na rotina dele, ficou enraizado na rotina. Ele sente o bem-estar. Obviamente, eu estou falando isso, mas nem tudo são flores. O Gustavo, eu gosto de realçar isso. Por quê? Porque a utilização da estratégia, ela depende de uma contextualização, depende de um processo de aperfeiçoamento. Ele não simplesmente chegou e conseguiu fazer a ferramenta de uma vez. Então eu vou passar para vocês um passo a passo. Isso não quer dizer que você tem que fazer a melhor 100%
da melhor forma 100% de cara. Porque é engraçado, quando a gente pensa em, talvez, em investimento, voltando para a questão profissional, a gente entende que é um pouco a pouco. Não, vou começar a investir aos pouquinhos, não vou investir tudo. Isso fica muito claro, correto? Agora, quando eu falo da saúde, a maioria das pessoas pensa que tem que fazer o ideal. Mais uma vez, só para você entender essa linha de raciocínio. Quando eu falo, vamos supor que você tem um dinheirinho ali, sobra um dinheirinho, e você está pensando em investir. Você dificilmente chega e fala assim, pega toda a minha reserva ali, amor, que nós vamos começar a investir, vou investir tudo. Não faz isso. Meio que fica óbvio que você tem que investir aos poucos. Agora, quando eu falo da saúde, as pessoas pensam que tem que mudar tudo, que tem que fazer o ideal. Faz sentido? Você conseguiu se encaixar nesse cenário? O Gustavo, ele tinha esse pensamento. Então, ele matriculava numa academia, pagava um plano semestral, anual, que seja, e ele não conseguia normalmente nem fazer um terço. Normalmente, ele pagava o plano todo, não usava nem um terço e mal usava um mês direito, porque ele não tinha frequência, ele não tinha consistência. Algum de vocês aqui já começou um processo de mudança, seja numa academia, seja em qualquer modalidade, seja natação, seja pilates, musculação, e você não conseguiu ser consistente naquilo? E o que acontece? O que mudou na vida do Gustavo com essa ferramenta? Ele passou a perceber as melhoras, as evoluções que ele tinha, mas também, muito importante, ele começou a perceber as falhas, os erros. Se um mês, estou usando sempre essa questão do financeiro porque ajuda no raciocínio. Sempre quando você fala, nossa, esse mês está apertado, no mês que vem tem que sobrar um pouquinho mais, o que eu tenho que fazer? Normalmente você se policia, analisa alguns dados, ajusta e fala assim, opa, tá vendo, esse mês a gente gastou muito com isso. Normalmente as pessoas têm esse procedimento. Agora, com relação à saúde, não. Eu falhei semana passada na academia. O que eu tenho que ajustar para essa semana? Eu só tenho que ir. Não funciona bem assim. Então, quando a pessoa não tem essas referências, não tem esse parâmetro de controle, ela acaba desistindo, porque ela não vê a importância do processo ali. Faz sentido isso? Então, ele não só percebia as evoluções com essa ferramenta, ele também percebia a parte ruim, a regressão, onde ele vacilava, o que acontecia. Agora, por que isso que eu estou falando isso? Porque quando a gente percebe evolução, a gente se motiva, você tende a continuar, você fala assim, opa, nossa, está dando certo. É aquilo que eu sempre falo, no senso de progressão. Você percebe que está evoluindo, cara, você vai embora. Você fala assim, não, agora não vou parar, não. E quando você erra, você tem que perceber o erro. Gente, dentro de uma vida normal, somos seres humanos, a gente vai errar. Faz sentido? Se atleta erra, a gente está buscando uma melhora no estilo de vida, buscando uma vida mais saudável, uma melhora no condicionamento físico. Não vai errar? Claro que vai. Entendeu? Só que aí, quando a gente erra, às vezes as pessoas desistem. Porque ela não tem acompanhamento, ela não tem um parâmetro de controle, ela não tem referência do processo, aí ela desiste de cara. Então, quando eu tenho evolução, eu me motivo. Quando eu erro, eu percebo que eu errei, não deixo a peteca cair, levanto, organizo e me ajusto. É muito do que eu falo sobre o poder da inércia. Quando você está parado, quando você se encontra dentro de um estado de inatividade física, dentro de um sedentarismo, naturalmente é fácil você se manter ali. Fica na zona de conforto, ok? E você vai mantendo aquela zona. Se você está parado, a tendência é que você fique parado. Agora, se você gera um movimento, a tendência é continuar em movimento. Você teve um pequeno tropeço ali, um pequeno deslize, o exemplo de férias. Eles tiram um tempo de férias, esquece da saúde nesse sentido, cuida de outros parâmetros, quer relaxar e tal, aliviar o estresse, não sei o quê, embora o exercício também ajude muito nisso mesmo, nas férias. Aí tem a parada de férias. Aí ou ela volta para o estado de sem fazer nada, ou ela dá um pequeno passo e continua. Mas é importante ela ter o parâmetro para falar, não, foi só uma paradinha, vou voltar. Então é importante a gente ter parâmetros de controle para a gente saber se está evoluindo ou regredindo. Fez sentido isso? Agora é o seguinte, pessoal. O erro comum das pessoas é
começar a mudança. Eu falei para vocês que a maior dificuldade das pessoas é acreditar que quando ela vai mudar um estilo de vida, para um estilo de vida mais saudável, ela tem que fazer o ideal. Então, eu estou passando para vocês, a estratégia é um passo a passo. É importante que você entenda que a evolução, o aperfeiçoamento da ferramenta, ela vai acontecer ao longo do texto, do tempo, contextualizado com a sua rotina. A ferramenta tem o objetivo de somar, agregar a sua rotina, tá? Então, o objetivo aqui não é gerar mais impacto na sua rotina. Tipo assim, nossa, Fred, a primeira coisa que todo mundo pensa é o seguinte, pronto, o Fred vai passar uma estratégia e eu estou vendo que eu vou ter que gastar tempo, ele vai falar que eu tenho que fazer, ele está falando de parâmetro de controle, já estou até enxergando já o que ele vai fazer, eu vou precisar de tempo. Fred, eu estou sem tempo, como é que eu vou encaixar uma estratégia? Por mais eficiente que ela seja, por mais que você me mostre que ela é eficiente, como que eu vou encaixar na minha rotina, Fred? Eu já afirmei várias vezes que eu não tenho tempo. Lembra? Acabei de falar. A ferramenta vem com o objetivo de agregar. Você vai contextualizar, você vai individualizar o seu mundo. O que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. Agora, a ideia da estratégia, sim. E isso vai funcionar. Então, se você quer entender o que eu estou falando com essa ferramenta, vem comigo que a gente vai chegar lá. Eu falei que a primeira coisa que você pensa é o quê? Nossa, vou ter que gastar tempo. Nossa, ele está falando de parâmetro de controle, estou vendo. Se ele comparou com a questão da vida financeira, e eu utilizo planilha, ele está querendo que eu utilize planilha também para a saúde. Ele está querendo que eu metrifique, ele está querendo que eu controle. Como é que eu vou arranjar tempo para isso? Se eu já afirmo que eu não tenho tempo para treinar. Gente, calma, tranquilo, eu nem passei a ferramenta ainda. Vem que eu estou afirmando, olha, eu afirmo para você que a ferramenta ela vem com o propósito de se encaixar na sua rotina. Você não vai precisar de mais tempo, você não vai precisar de mais esforço. É uma ferramenta que vai te ajudar por isso, porque ela se encaixa na sua rotina. Ela vai adaptar. Você vai adaptar para a sua rotina. Tranquilo? Então, quando eu falo de parâmetro de controle, todas essas questões vêm à tona. E eu vou dar alguns exemplos para vocês de parâmetros de controles que funcionam, tá? Não queria falar isso agora não, mas que funcionam. Só que você tem que tomar cuidado. Vamos ver os exemplos. Vamos supor que você quer controlar a sua ingestão de água. Não, ouvi o meu médico falou comigo, o meu nutricionista falou comigo que eu tenho que beber bastante água. Aí eu tô controlando a questão da água, eu tô usando até um aplicativo. Aí lá eu coloco quantas vezes eu bebi água e tal. Super legal. Fred, eu tenho que controlar quantas calorias eu consumo no dia. Então, aí tem um aplicativo que eu pego toda aquela minha refeição, tudo aquilo que eu vou ingerir ao longo do dia, eu escrevo lá e ele me dá quantas calorias eu consumi. Eu quero controlar quanto de movimento, quanto de gasto de caloria eu tenho ao longo do dia. Então, eu vou controlar quanto tempo eu desloco, quanto tempo eu tenho de atividade ao longo do dia. Aí eu vou lá, eu compro o relógio, uso o aplicativo. Fred, eu quero controlar meus batimentos cardíacos para saber que momento que eu fico mais estressado, como é que está a questão da minha frequência. Vou lá, uso o aplicativo. São parâmetros de controle? São. Vou repetir. São parâmetros de controle? São. São eficientes? Aí depende. Depende do grau de consistência que você se dedica a esses aplicativos. Fred, você está falando que não é para usar o aplicativo? Não, mas eu quero que você veja esse ponto que eu vou fazer agora. Quando eu falo da utilização de um aplicativo, concorda comigo? Nesse caso, nesse exemplo, eu falei da água, falei da ingestão de calorias, falei do gasto calórico, né, da sua movimentação ao longo do dia e da frequência cardíaca. Você concorda comigo que são 4 aplicativos? Você concorda comigo que são comportamentos a mais que você vai adicionar na sua rotina? Você concorda comigo que a gente tem que lembrar de usar o aplicativo? Então, imagina toda hora que você vai beber água, aí você está lá registrando. Vai comer alguma coisa, registrando. Isso tende
a impactar a nossa qualidade de vida. Porque são muitos comportamentos que você está colocando de uma vez, ainda mais usando 4 aplicativos dentro desse exemplo. Não quer dizer que você não possa usar o aplicativo. Eu estou mostrando que, às vezes, criar vários parâmetros de controle, sim, são eficientes, mas se você não for consistente com eles, vai acabar virando uma coisa a mais que vai ficar para trás. Ficando para trás, falei, nossa, semana passada eu não usei o aplicativo, esqueci de usar o aplicativo. Tem de gerar um senso de frustração, que é contrário àquela percepção de progressão que eu falo para vocês, que é tão importante. Então, não estou falando mal de aplicativo. Estou falando que você tem que pensar por quê. São comportamentos a mais. Você não falou que estava sem tempo para treinar, para ter uma mudança no estilo de vida, aí simplesmente você adiciona vários comportamentos. Então, tem que tomar cuidado. Então, dentro desse propósito aqui, nada a ver, só um parênteses, você está usando vários aplicativos para controlar a sua saúde, apenas um, até você acostumar, até automatizar aquele parâmetro de controle. Tranquilo? Fred, essa é a ferramenta? Não, isso não é a ferramenta. Tá ok? Eu só queria mostrar para vocês que não vale a pena você mudar radicalmente de uma hora para outra, pensando em consistência. Fred, eu tenho um parâmetro de controle. Eu faço check-up uma vez por ano com o meu médico. Ah, não, Fred, eu faço 2 vezes no ano. Faço uma a cada 3, 6 meses, eu faço um check-up. É importante fazer o check-up? Claro que é. Claro que é. Porque o check-up com o médico tem outras visões, tem outros parâmetros ali que são importantes para você saber como está indo sua vida. Agora, concorda comigo que muita coisa muda em um dia só? Muita coisa muda em uma semana só? E quando você fala que fez o check-up, quanto tempo? Tem uns 4 meses, estava tudo ótimo. Você concorda comigo que é uma grande chance daqueles dados já terem alterados? Já terem sido alterados? Às vezes, alterou. Aí fala assim, não, Fred, eu fiz o check-up em julho, eu fiz check-up em dezembro, está tudo ok. Mas agora, de julho a dezembro, aconteceu muita coisa. Será que a sua vida não teve ali um pico, caiu, voltou e você não ficou sabendo disso? Verdade, passou muito tempo, né? Pode ter acontecido alguma coisa ali que eu não tenha percebido. Faz sentido? Então, o check-up é um parâmetro de controle? É um parâmetro de controle, mas eu acho ele muito vazio, muito espaçado. Essa estratégia que eu proponho para vocês é uma estratégia que vai atuar, como ajudou com o Gustavo, é uma estratégia que vai atuar no sentido de quê? De estar presente no dia a dia, de estar presente na sua rotina, de estar presente semana após semana ou diariamente, tá ok? Mas lembrando, muito importante, eu não quero que vocês esqueçam isso. A estratégia vem para somar, vem para agregar. Não vem para gerar um estresse a mais, um comportamento a mais, algo que te fala assim, nossa, eu tô sem tempo para fazer isso. Não, o meu objetivo com essa estratégia nunca é competir com o seu tempo. É sempre encaixar no seu contexto, na sua rotina. Fred, você já falou isso, mas eu quero deixar isso muito fixado com vocês. Tranquilo? Pessoal, agora o seguinte. Lembra que eu falei com vocês que isso impactou a vida do Gustavo? Porque antes, e olha que ele foi falhando com a ferramenta, mas ele foi conseguindo aperfeiçoar ao longo do tempo, ele foi conseguindo otimizar. Por quê? Ele conseguiu encaixar, até que ele entendeu a importância, e ele conseguiu encaixar na rotina, foi exatamente o que deu o clique. Foi exatamente o que impactou a vida do Gustavo ter essa estratégia. E agora é o seguinte, Fred, você está falando da estratégia e tal, como é que eu vou aplicar essa estratégia? Então vamos lá, vamos num passo a passo aqui. Quem está no Instagram, se possível, pega um papel e uma caneta. Quem está aqui no YouTube e no Facebook também, um papel e caneta, tá? Fred, estou sem papel e caneta. Não tem problema, você consegue aplicar a ideia que eu quero passar para vocês da ferramenta da mesma forma, tá bom? Vamos lá. Então, eu quero uma estratégia simples, que não demore muito tempo e que você consiga encaixar na sua rotina. Tranquilo? Eu vou dar algumas ideias de aplicação dessa estratégia, tá? Eu vou dar 3 possibilidades
E lembra, eu quero que você jogue dentro da sua rotina. Por que eu tô falando isso? Porque provavelmente vai ter gente aqui que tá motivado, falando, não, agora vai, eu vou fazer as 3 de uma vez. E a gente falou sobre a ideia dos aplicativos, lembra? Então, se você já usa aplicativo, usa vários, sugiro que você escolha um. E dessa estratégia que eu vou passar para vocês, das 3 vertentes que eu vou mostrar, escolha apenas uma. Fred, eu quero fazer as 3. Tudo bem, mas a grande tendência é que você não dê continuidade, porque você vai estar adicionando muitos comportamentos na sua rotina. Então, vamos lá. Eu quero que vocês façam o seguinte, primeiro ponto. Pensem em um dia da semana. Eu não vou nem colocar sábado e domingo, tá? Mas, obviamente, sábado e domingo também pertence à semana. Eu quero que vocês pensem num dia de segunda a sexta. Que final de semana, por que final de semana não, Fred? Porque normalmente final de semana, a maioria das pessoas não tendem a ter uma rotina fixa. Ah, eu vou para o sítio. Ah, eu vou trabalhar. Ah, eu vou viajar. Ah, eu não vou estar em casa. Ah, eu vou fazer isso. Nossa, eu vou ter compromisso. Ah, eu vou sair para compra. Olha quantas coisas eu pensei aqui rapidinho. Então, pensa de segunda a sexta, um dia na semana. Gente, bate pronto. Não precisa ficar pensando demais, não. Agora, é importante falar, nessa ferramenta você não vai precisar mais que 3 minutos. Que isso, Fred? 3 minutos? 3 minutos. Tá ok? Por ser fácil, por ser simples, é o que facilita a consistência dela. Tá ok? Fred, aplicação diária, aplicação semanal. Eu gosto da semanal. Tá ok? Porque a diária, mais uma vez, tende a impactar muito. Nossa, hoje eu esqueci. Ah, amanhã eu vou lembrar. Aí você esquece, vai gerando aquela frustração. Não quero isso. Então, pense um dia, de segunda a sexta. Saibam que serão apenas 3 minutos. Não imagino, nossa, segunda-feira é isso, terça é isso. Não, acho que vai ser quarta-feira. Gente, sim, escolhe um dia de segunda a sexta. Rápido, rápido. Outra coisa. Qual dia na semana você normalmente fica mais tempo em casa? Não, Fred, eu trabalho fora quase todo dia. Mas eu falei 3 minutos, pelo menos 3 minutos ali você fica em casa, correto? Então, tranquilo, vai com calma. Qual o dia mais tranquilo na semana? Fred, eu não tenho um dia tranquilo na minha semana é sempre puxada. Escolhe um dia. Escolhe apenas um dia. Por que eu estou fazendo tantas perguntas? Para mostrar a simplicidade, tá ok? Desculpa. E agora vocês vão ver essas três vertentes que eu quero mostrar para vocês. Então, você escolheu um dia, tá ok? Escolhe um período do dia. Manhã, tarde, noite. Beleza. Qual que é a ideia? Primeiro ponto. Para a gente criar um parâmetro de controle, foto. Eu quero que vocês, lembre que são as 3, escutam as 3 que aí vocês decidem uma, tá ok? Foto. Você vai tirar uma foto sua, tá bom? De preferência, sem a cabeça. Tira a foto do seu corpo, escolhe uma roupa, de preferência para você tirar a foto sempre. Fred, para tirar foto minha, como? De roupa? Pode ser de roupa. Ah, Fred, eu quero tirar só de sunga. Beleza. Fred, quero tirar de top e de shortinho. Beleza. Por que eu falo para tirar a cabeça? É porque vai que você perde o celular, né? Então, tira a foto. Eu quero uma foto do seu corpo, para você ter consciência de quem é você, de como é que tá, você se encarar. Muitas vezes as pessoas não geram a mudança porque elas estão simplesmente com medo de encarar a mudança. Mas a gente já conversou sobre isso. A saúde é de fato importante. A saúde tem que se tornar uma prioridade, ela tem que ser de fato essencial e não só clichêzinho de que saúde é essencial. Então, muitas vezes as pessoas deixam de se ver, de se encarar. E eu já passei por isso, eu vou dar um exemplo meu. Por exemplo, eu já tive problemas com banco, de dívida com banco. Muitas vezes eu não queria fazer o controle financeiro, eu falei assim, nossa, só para ver aquele vermelho. Faz sentido? Não faz sentido, né? Mas era o que acontecia comigo. Então, talvez isso aconteça com você em relação à sua saúde. Então, foto é um parâmetro. Tira uma foto de frente, uma foto de perfil, beleza. Ah, Fred, eu não quero nem ver a foto. Então, tira a foto ali rapidinho. Fred, que horas que eu vou tirar a foto? Gente, na hora que você vai tomar banho ali, antes de tirar a roupa ali, tira a foto no espelho. Tranquilo?
Ah, Fred, eu vou pedir ao meu marido, a minha esposa, meu companheiro, minha companheira para tirar foto numa parede branca que fica melhor. Você está complicando o comportamento. Mas tudo bem, se quiser, beleza, mas pensa na facilidade. Será que seu marido, seu companheiro, sua companheira, sua esposa vai estar sempre do seu lado para tirar essa foto? Ou daqui a pouco você vai usar isso como desculpa? Ah, não tirei porque ele não estava aqui para tirar. Tranquilo? Foto, foto. Segundo, pesagem. Ah, Fred, já ouvi isso. Pesagem. Então, principalmente para quem busca uma questão de emagrecimento, usar a pesagem como referência é muito importante. Por isso que eu falei na questão semanal. A foto, vai ficar tirando uma foto por dia, acho mais complicado. Tá? Vai sobrecarregar o celular, pode um dia se acabar esquecendo, aí não tem muita consistência. Dia sim, dia não, aí vira aquela bagunça. Então, um dia na semana. Pega o seu celular e coloca ali, ó, programação temporizador. Coloca o temporizador, tipo assim, junto com o despertador, tirar a foto. Você não vai mudar a sua rotina para encaixar essa estratégia. Você simplesmente vai pegar algo que você já faz, uma rotina, e encaixar. Como ir tomar banho, por exemplo. Antes de dormir, na hora que acordar, não sei. O que for melhor no seu mundo. Então, foto, segundo ponto, pesagem. Fred, mas eu não tenho balanço em casa. Ok. Algum dia você vai na padaria, você passa perto de uma farmácia, você tem acesso a alguma balança? Pensa aí um pouquinho na sua rotina. Ah, no meu serviço lá perto tem uma farmácia que tem. Beleza. Qual dia você pode se propor lá? Qual dia no seu serviço é relativamente mais tranquilo? Qual dia você sai mais cedo? Qual dia você tem um horário de almoço maior? Faz sentido. E você vai fazer o controle de peso. Por quê? Porque aí se você... Lembra que eu falei do aspecto positivo? Nossa, semana, ó, emagreci 500 gramas. Ah, é só líquido, é só isso. Não importa, você está criando um parâmetro de controle, você está jogando toda a sua atenção para aquilo, jogando toda a sua intenção para uma mudança. Então, não foque no ideal ainda. Foque em simplesmente o parâmetro de controle. Nossa, semana eu perdi 500 gramas. Nossa, eu acho que eu estou comendo melhor mesmo. Nossa, eu vou continuar. Tá vendo? Eu falei que parar de comer aquele docinho depois do almoço ia fazer diferença. Às vezes nem é. Mas o senso de progressão que eu falei para vocês, a vitória, a inércia de perceber que está evoluindo, mesmo que seja só perceptiva, vai te ajudar. Nossa, tá vendo? Engordei a semana. Mas deixa eu ver. Ah, também comi na casa da minha mãe, né? Comi demais. Comi como se não houvesse amanhã. Ah, não. Essa semana eu vou passar na minha mãe, mas eu acho que eu vou comer alguma coisa mais leve antes para chegar lá, não chegar com tanta fome. Olha, criou uma estratégia, tudo baseado em quê? Num parâmetro de controle. Mas quando a gente não tem parâmetro de controle, chega assim, por exemplo, não tem controle do peso para alguém que está querendo emagrecer. Aí passa 3, 4 meses, aí a pessoa vira e fala assim, gente, engordei 4 quilos. Não, nem percebi. Faz sentido isso? Não foi do nada, não foi do nada. Foi ali, se tivesse um parâmetro de controle, você ia ver que você estava aumentando 300, 400, 500 gramas ao longo desse tempo. Só que não tem parâmetro de controle, você não vê a necessidade de se cuidar, você não vê a necessidade de treinar, você não vê onde você está errando. Mais uma vez, todo mundo vai errar, somos seres humanos e está tudo certo. Errou, ajusta, aprendeu com erro, vamos embora. Errou de novo, opa, o que está acontecendo? Tranquilo? E a terceira que eu acho a mais interessante, a mais legal, que é o quê? Você vai escolher uma roupa. Uma roupa que você goste, que você já não usa mais, uma roupa, ah, Fred, isso é só para quem quer emagrecer. Não. Essa camisa aqui, por exemplo, gente, no início da pandemia lá, quando todo mundo ficou fechado, essa blusa estava muito frouxa em mim. Muito frouxa. Agora ela tá mais justinha, tá apertando um pouquinho o peitoral aqui. Nossa, eu já tenho uma sensação, nossa, tô ganhando uma massa, tá me vestindo melhor. Essa é a minha sensação. Uma vez gerada a sensação, o senso de progressão tá aí, a inércia atuando de uma forma positiva. Então, separa uma roupa. Nossa, aquela roupa eu não uso mais. Nossa, eu gosto tanto daquela roupa. Ai, Fred, eu não tenho roupa que eu não uso mais. Ah, pega aquela sua roupa que você mais gosta hoje. Ah, mas eu não uso ela. Tudo bem. Você vai usar ela como referência. Uma vez por semana, você vai vestir ela e vai se comparar. Assim, nossa, ela tá mais apertadinha. Não, acho que tá vestindo melhor. Nossa, aqui, tô bem. Um parâmetro de controle.
Você vai usar uma roupa que você não usava que você não usa mais como referência, ou você vai usar uma roupa que você gosta muito como referência, entendeu? Só para a ideia, para ilustrar, o Gustavo, ele ia para o banco com camisa polo. Então, eu lembro do exemplo que ele me deu, que era o quê? Uma camisa polo branca. Aí chegava aqui, sabe quando a camisa meio que dá uma voltinha na barriga aqui, ou então abre o botão? E ele sentia que na parte da barriga o botão abria. E isso incomodava muito ele. Ele sempre ficava com o paletó, ele levantava, fechava o paletó para não mostrar. Ele falou assim: não, vou ter que comprar uma camisa menor. E quando ele começou a usar o parâmetro de controle, ele começou com foto. E ele não gostou da foto. Depois ele passou a pesagem, ele não gostou da pesagem. Aí o que fez ele. E ele já sabia dessas estratégias. Até que um dia ele foi vestir a camisa e ele falou assim: caramba, ó, tá melhor. Ele começou a usar a camisa como referência. Não sigo um exemplo específico dele, porque ele teve que doer nele, teve que sentir a melhora ali para começar a valorizar a ferramenta. Aí depois ele falou assim: cara, por que eu não usei isso antes? Eu acho que eu teria me motivado muito mais, eu acho que eu já estaria treinando sangue no olho até hoje. Hoje ele ainda faz, ele ainda utiliza a questão da camisa e utiliza a foto, ele já saiu do método, já fechou o processo, mas ele continua usando o parâmetro de controle. Porque com parâmetro de controle, você não deixa a sua vida fugir demais. Entendeu? Tranquilo? Então, deixa eu ver. Então, se aquela roupa não te servia mais, pega ela, use como referência. Se a roupa que você não tem roupa que não te serve mais, ou você não é questão de emagrecimento, beleza, usa uma roupa simples, que você goste, e analisa como é que ela está vestindo o corpo. Faz sentido isso para vocês? Pessoal, uma ferramenta simples de parâmetro de controle. Muitas vezes a gente desiste da mudança de estilo de vida simplesmente porque a gente não tem um parâmetro de controle, a gente não tem um planejamento, a gente não tem tanto foco na questão da saúde. Mas eu tenho certeza que com essa estratégia simples que você pode aplicar no seu contexto, ou tirar foto, ou controlar a questão da pesagem, ou usar uma roupa e sempre vestir, agora tem que ser com consistência. Tá? Falei com vocês que falhas vão acontecer. Tudo bem. Me programei para segunda, toda segunda-feira de manhã. Um dos alunos fala assim: segunda não, porque eu comi muito no final de semana, não vou usar segunda, não. Sexta-feira eu faço a foto, eu faço a pesagem, que aí eu já me dediquei ao longo da semana. Tudo bem, mas agora tem que ser toda sexta. Nossa, falhei na sexta. Beleza, faça sábado de manhã. Mas semana que vem volta a fazer na sexta. Erros acontecem, tudo bem. Tá ok? No processo inicial, não seja tão duro consigo. Tranquilo? A ferramenta vem para somar, para agregar, para adaptar, para se adaptar, para flexibilizar no seu contexto, na sua individualidade. Tranquilo?